Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Cadê a turminha? Bom dia, pessoal. Bom dia, Renata. Bom dia, Soninha. Bom dia, Natália, Gilma. Bom dia, Silvana, Kedma. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Bom dia, Silésio. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bom dia. Vocês acordaram bem? Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez, viu? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a casa de vocês, esteja sobre o lar de vocês, sobre a família, viu? Que hoje seja um dia de romper, que hoje seja mais um dia de avançar em tudo aquilo que Deus ele já determinou para as nossas vidas. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, começar o dia com vocês. Para mim é uma felicidade muito grande poder começarmos o dia na presença de Deus, né? Desfrutando de tudo aquilo que Ele já liberou para as nossas vidas. Bom dia, tia Janinha. Bom dia, Irene. Bom dia, Catilcia. Bom dia, Dri. Vamos orar e falar com o Senhor? Enquanto eu estou orando, se você quiser também, convide um amigo para estar. Encaminhe um aviãozinho para alguém. Convide alguém para estar com a gente nessa manhã, estudando Mateus. Aleluia, Deus. Pai, como o Senhor é bom. Santo, santo, santo és o Senhor, Deus. Tu és maravilhoso, papai, tu és maravilhoso. Nessa manhã nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia do Senhor que nessa manhã se renovou sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, que alegria é estar na Tua presença. Nesta manhã eu rogo pedindo ao Senhor que purifique a nossa mente, Pai. O Senhor sabe o tanto que o nosso coração é mau, o tanto que o nosso coração ele é inclinado, Pai, para as coisas da carne, para fazer aquilo que não convém, aquilo que não vem do Senhor. Mas essa manhã eu te peço uma renovação da nossa mente. Pai amado, que nós possamos mesmo aceitar a renovação da mente e ter a mente transformada como a de Cristo. Pai amado, endireita o nosso coração, sonda, Pai, o nosso coração, vê se há algum caminho mau, vê se há algum caminho impuro, Papai, e nos volta para a rota, porque não existe lugar onde nós possamos, Deus, esconder do Senhor. Se nós subirmos, Deus, no mais alto monte, lá o Senhor está. Se descermos no mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Bem sabemos também, Deus, que nada, Pai, nada pode nos afastar do Teu amor, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nada, Pai, nada pode nos separar deste amor. Mas nos ensina, Deus, a nos purificar, porque o pecado ele vem mesmo para separar nós, Pai. Ele vem para tentar romper a nossa comunhão, romper a nossa amizade. Então, nesta manhã eu te peço, Deus, nos livra de toda tentação. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, nos conduza num caminho reto, num caminho justo e num caminho fiel. Quando o ser humano, Pai, ele não pede a opinião do Senhor para viver, ali o Senhor não dará opinião, ali o Senhor não vai intervir, mas toda vez que alguém pede a sua opinião, toda vez que alguém pede um conselho do Senhor, o Senhor aconselha em todos os caminhos. Não há um ponto da vida daquela pessoa que não é direcionada pelo Senhor. E nesta manhã nós estamos te pedimos e declaramos, Pai, nós queremos o Teu conselho, nós queremos a Tua ajuda, nós queremos a Tua intervenção, Pai. Então por isso que em nome de Jesus nesta manhã, nos direciona na Tua palavra, nos conduza naquilo que é do Senhor, Pai. Fale, meu Deus. Fale, ministre ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu te dou a liberdade que o Senhor quiser para poder ministrar sobre cada vida aqui. A minha boca é do Senhor nesta terra. Eu entrego as nossas vidas para o Teu cuidado. Peço que o Senhor já envie anjos, Pai, milícias de anjos, a guardar a nossa vida, a guardar a nossa casa, porque toda hora, Pai, que a palavra do Senhor ela é anunciada, há uma guerra, Pai, no reino espiritual, porque ali há liberdade, porque ali há uma verdade, há pessoas sendo curadas, há pessoas sendo saradas e libertas, Pai. Há salvação chegando dentro dos lares. Então, em nome de Jesus, coloca anjos, Pai, ao redor da nossa casa, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, viu? Bom dia, Evinha. Que Deus nos abençoe, que possamos mesmo fazer um excepcional dia, que hoje seja mais um dia de avançar, que hoje seja mais um dia da gente romper com tudo aquilo que o Senhor ele já determinou sobre as nossas vidas, viu? Bora! Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 22 e o capítulo 23. Abre aí a sua Bíblia, pega seu marca-texto, convida um amigo para estar com a gente, manda um aviãozinho para alguém, curte, o Instagram entende que é relevante e ele envia isso aí para mais pessoas. Às vezes você fala assim, ai, Raira, eu não consigo falar, eu não consigo ter uma desenvoltura, às vezes, para poder pregar a palavra. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode convidar alguém, você pode ministrar aquilo que você aprendeu sobre a vida de alguém. Então, bora lá? Mateus 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes contou outras parábolas. Então Jesus está continuando aqui o discurso. Depois de a gente terminou ontem na parábola dos lavradores maus, falando que aqueles que foram chamados, o lavrador confiou uma vinha e eles não entregaram bons resultados. Beijo, Iris, vai com Deus, viu? Deus abençoe o seu dia. A gente terminou falando dessa parábola dos maus lavradores e aqui a gente já começa com a parábola do banquete de casamento. Jesus está contando por meio de parábolas para aquele povo entender. Por que Jesus falava tanto por meio de parábolas? Uma porque competia só um público entender e outra porque Jesus queria ilustrar de uma maneira bem clara para que aquilo ficasse transparente para as pessoas que estavam ouvindo, entender o que ele queria dizer. E Jesus fala, Jesus lhe contou outras parábolas e disse, o reino dos céus. Então o que Jesus está querendo deixar claro aqui? O reino dos céus. O reino dos céus pode ser ilustrado como uma história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos a avisar os convidados para todos, mas todos se recusaram a vir. Então ele lhes enviou outros servos para lhe dizer, já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção, e foram embora. Um para a fazenda, então aqui, um foi para a fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, insultaram e o mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saia pelas esquinas, na rua, convide todos, convide quem, gente? Grifa aí, convide todos que encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto os bons quanto os maus, e o salão do banquete encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou que um homem não estava com a veste de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então vamos entender. Jesus está dizendo aqui que ele compara o reino dos céus semelhante a uma festa de casamento, onde o rei, o pai, ele dá uma festa ali para o casamento do seu filho. E ele faz o seguinte, ele começa a enviar cartas para um povo específico. Ele manda convites para pessoas específicas de quem ele gostaria que o casamento, que estivesse ali naquele casamento. Então o que aconteceu? Deus, ele viu que o povo tinha se afastado, o povo dele tinha se perdido, e quando Deus fala, vou enviar o meu filho, vou enviar Jesus, ele enviou Jesus para um público separado. Jesus não veio para nós, Jesus não veio para gentil, Jesus veio para uma linhagem de judeus. Por quê? Porque Deus, desde o início,
ele queria fazer um povo separado. Ele queria mostrar como seria a forma correta do povo de Deus viver. Ele queria criar um povo que fosse exemplo. Porém, esse povo que foi exemplo, o povo que era escolhido, os judeus, eles se recusaram a aceitar Jesus. Eles se recusaram a caminhar com Jesus. Então acontece o seguinte, eles se recusam, Jesus envia o convite, porém aquele povo não recebe esse convite de casamento. E aí ele fala assim, já que esse povo que eu convidei para o meu casamento, eles não querem vir, faz o seguinte, a festa já está pronta, eu já preparei um banquete, Deus está dizendo, o meu reino está preparado, eu quero ter pessoas comigo nessa festa. Faz o seguinte, envia o convite para todo mundo que você achar, na rua, nas esquinas, aonde você passar, envia esse convite de casamento, porque eu quero pessoas aqui nessa festa. E ali ele passa a deixar de olhar para aquele povo específico, para os convidados específicos, e ele começa a procurar pessoas que queiram participar da festa de casamento. Gente, o que Deus está falando aqui com a gente nessa passagem? Que eu vim para judeus, eu vim para um povo específico, porém quando o convite chegou para eles, eles falaram assim, não queremos ir. O que aquele povo vai fazer? Eu vou para a minha fazenda, eu vou para os meus negócios, e outros ainda mataram os mensageiros daquele rei. Tá falando, olha, eu vim para os judeus. Porém, quando eu cheguei para os judeus, eles estavam cuidando dos seus interesses pessoais e por isso eles não deram ouvido à mensagem que estava sendo anunciada. Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, Cristo estava entre eles e eles não perceberam que ali naquele momento a profecia estava se cumprindo. Até hoje nós vemos que os judeus eles não acreditam que Jesus ele já veio. Então tá falando o seguinte, eles não acreditaram. Eles não aceitaram o convite de casamento, mas aí ele estendeu esse convite para todos os outros povos que estavam na esquina, nas ruas, todos os lugares. Ou seja, o evangelho se estendeu para gentil, para mim, para você, para sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, para todo mundo. A salvação hoje ela chegou, né? Tava conversando ontem com o Cacau, eu falei com ela que hoje todo mundo já ouviu falar de Jesus. Ontem nós chegamos numa loja e nós encontramos uma menina que estava desviada. Eu perguntei para ela se ela conhecia Jesus. Ela falou assim, conheço. Eu já fui cristã, mas hoje eu tô desviada. Não quero mais... não falou, né? Falou que não estava indo e tal. E a menina que estava trabalhando no caixa falou que era cristã, que conhecia Jesus. E aí eu falei assim, nossa, hoje todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já tem essa oportunidade. A salvação, ela chegou em todos os lugares. E glória a Deus porque ela chegou até mim e até você. Porque hoje nós temos vida. Vida em quem? Nós temos vida em Cristo. E aí, esses são os convidados avulsos, né? Esses são os convidados a mais. Não estava na lista do rei, mas ele nos convidou. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Deus, ele nos convidou para a festa de casamento. Ele nos convidou para um banquete que já está pronto, um banquete que já está preparado. Se nós aceitarmos o convite ou não, o casamento, a festa, ela vai acontecer. Eu não sei você, não sei se um dia você já chegou a fazer a declaração dizendo eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas isso é importante. Quando você diz eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, você está declarando, sou ruim, mau e pecador, não quero ficar nesse lado da festa, eu reconheço Cristo como meu Salvador e eu aceito esse convite para a festa de casamento. Se você ainda não fez essa oração, faça, porque somente por meio de Cristo nós vamos entrar no reino dos céus. É simples, não tem tanto protocolo, não se trata de fazer essa oração e imediatamente ter que ir para uma igreja, mas quando você faz essa declaração, você está dizendo, Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu preciso de você. Gente, esse é o único caminho para a gente chegar no céu. Não tem outro, tá? Não tem outro. Só que aí acontece que o rei ficou feliz porque todos aqueles que se estendeu o convite participaram da festa. Porém, havia um único homem, um específico homem, que não estava vestido com roupas adequadas para o casamento. E aí isso me chama a atenção do porquê aquele homem não estava vestido com roupas adequadas para o casamento. Olha, nós vemos que ele convidou
pessoas específicas para o casamento. Esse povo não quis. O rei estendeu o convite para outras pessoas aparecem no casamento. E quando nós vamos para o que os estudiosos dizem, eles falam que o rei, sabendo que aquelas pessoas estavam na rua, que ele tinha convidado pessoas que não tinham vestes apropriadas para estar ali, ele dá uma roupa para cada um participar daquela festa. Só que tinha um único homem que não estava com aquela roupa. Então o rei foi justo. Eu tô convidando gente avulsa. Esse povo não tem roupa, veste, não tem roupa para poder ir. Eu vou entregar roupa lá na porta do meu castelo. E aí aquele homem não veste a roupa. O que seria isso? Seria pessoas que um dia encontraram com Jesus, falaram: eu aceito o convite para a festa de casamento. Pai, eu quero entrar no seu reino. Deus, eu quero entrar no seu reino, mas eu não quero vestir as roupas para o casamento. Eu não vou colocar vestes santas. Eu não vou vestir roupa apropriada para esse evento. Qual que seria a roupa apropriada para um evento de Deus? Gente, a santidade. A santidade, a justiça, um coração reto, a imparcialidade, a busca do Espírito, o querer entrar no reino, o querer conhecer mais de Jesus. Santidade é a veste para o reino. E se ele chegar lá, ele olhar para a sua vida e ele achar que você não está com vestes adequadas, a palavra diz que ele disse: amarre a mão e o pé, lance fora daqui na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente. A primeira vez aqui que Jesus está dando uma ênfase contando uma parábola acerca do reino, falando do inferno. Gente, para aqueles que não acreditam no inferno, o inferno é real. A minha obrigação é falar que ele existe. A sua obrigação é crer ou não. Sabe, eu não vou discutir aqui sobre a crença se você crê ou não no inferno, mas o inferno ele é real, ele está preparado para Satanás e os seus anjos. Aqueles que têm ouvido, ouça, mude sua vida, mude sua rota, mude o direcionamento, porque o inferno ele existe, ele é real. E Satanás, ele quer levar o máximo de gente para esse lugar. Só que Deus está falando assim: filhinho, eu te convidei para a festa, eu te dou roupa para a festa, o seu papel é só ir. O seu papel é só entrar. Sabe? Gente, deixa eu só ver se tá conectado. Meu notebook tá acabando a bateria. Pronto. Gente, o nosso papel nada mais, nada menos é do que aceitar o convite. Você tem aceitado o convite? Porque o primeiro passo para aqueles que ainda não aceitaram Jesus é fazer a oração que eu acabei de falar. Você vai orar e falar: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Porém, se você já aceitou, você fala assim: Raira, eu já sou cristã. Eu já aceitei Jesus, eu já reconheço ele como meu Salvador. O seu papel agora é vestir vestes santas, porque ai daqueles que chegarem nessa festa e não estiver vestido adequadamente. Como é que você vai fazer isso? Isso é de um dia para a noite? Não, é progressivo. A santidade, ela é um processo. A santidade, ela vem com mortificação da carne. Só mata a carne quem jejua. A santificação, ela vem com leitura da palavra de Deus. A santificação, ela vem com pessoas que caminham com Jesus e você fica no meio delas. Porque do contrário, se você é um cristão, mas continua se assentando em roda de escarnecedores, roda de pessoas ímpias, que não tem um conselho edificante para sua vida, sinto muito em te falar, mas você não está procurando vestir roupa santa. Os ajudantes de Satanás também são chamados de anjos? Não, hoje são chamados de demônios. Então anjos só são aqueles da parte de Deus, mas os demônios um dia foram anjos que se rebelaram contra o Senhor, tá? Para quem tem discernimento tudo fica mais claro. Isso é uma verdade, santidade é tudo. É isso, gente. Deus ele requer de nós santidade. É muito? Não. Ele já fez o papel mais difícil pra gente, que era vencer o pecado, vencer a morte. Jesus ele já venceu o pecado e a morte. O nosso papel hoje é só aceitar e vestir as vestes. É só vestir as vestes. E vamos continuar? Então aqui nós tratamos acerca da festa que haverá no céu. O aceite a esse convite. E vestes apropriadas. Que eu vou colocar entre parênteses, santidade.
Alguém escreve aí para mim, santidade é a chave, que eu vou fixar isso, que hoje eu quero bater em cima de santidade. Vamos lá para o versículo 15, nós estamos estudando Mateus 22, agora indo para o versículo 15. Diz o seguinte: então os fariseus se reuniram para tramar um modo de pegar Jesus. Nós estamos vendo desde o início aqui de Mateus que... Obrigada, amiga Tássia. Obrigada, viu, Magno? Deus abençoa. Obrigada, meus amores. A gente vê que desde o início o povo está tentando pegar Jesus em alguma armadilha. Eles estavam querendo pegar Jesus a dizer algo que, por esse motivo, pudesse prender. Enviaram alguns dos seus discípulos, juntos com os partidários de Herodes, para encontrarem com ele. E disseram: mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Eles viam integridade em Jesus. Aí eu te pergunto, hoje as pessoas que estão no mundo, elas têm visto integridade na sua vida? Primeira característica aqui nesse ponto, está falando que sabemos que o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Está falando que duas características vistas escancaradamente em Jesus é o fato dele ser honesto e o fato dele ser um homem que ensinava o caminho de Deus na verdade. Então tudo aquilo que ele falava era de fato uma verdade. É imparcial, terceiro ponto. É imparcial, não demonstra favoritismo. Então aqui, ó, não faz acepção. Honestidade, verdade, imparcialidade e sem favoritismo ou sem acepção de pessoas. Isso é o que Deus ele espera de nós. Se nós somos mini cristos, se nós somos os pequenos cristos, se nós somos as pessoas que manifestamos Cristo nessa terra, se a maneira de Deus se revelar hoje é por meio de mim e por meio de você, a única coisa que ele espera é que nós sejamos honestos, caminhamos em verdade, imparcial e sem favoritismo, sem acepção de pessoas. E aí eles continuaram: agora nos diga, eles estão falando assim: Jesus, você que é um homem correto, um homem certo, um homem que só vê verdade. Eles estão querendo pegar Jesus. Agora nos diga, o que o Senhor pensa a respeito disso? É certo pagar imposto ou não? Jesus estava diante de pessoas romanas e judeus. Os judeus, eles tinham que pagar imposto para Roma. Eles pagavam imposto e eram extorquidos. Muitas vezes, né, eles cobravam até imposto maior do que aquela pessoa conseguia pagar. Então Jesus estava diante de cobradores de impostos e diante de quem pagava imposto. Se Jesus vira e fala não deve pagar imposto, ele agradaria os judeus e desagradaria os romanos. Os romanos iriam prender porque era parte da lei pagar os impostos. Se ele falasse é lícito pagar impostos, deve pagar impostos, ele ficaria mal com o povo, porque o povo era judeu e o povo estava cansado de pagar imposto e grande parte impostos desonestos, porque eles cobravam mal. E aí o que Jesus responde? Jesus, porém, sabia da má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar em uma armadilha? Mostrem minha moeda usada no rosto. Jesus falou assim: olha, o que está aqui? Qual que é o rosto que tem nessa moeda? E aí eles respondem assim: quando eles deram a moeda de prata e disse, eles veem que o que estava na moeda era o rosto de César. Quando lhe deram uma moeda de prata, né, mostraram o que tinha naquela moeda, ele disse: então, de quem são a imagem e o título que estão nela gravada? De César, responderam ele. Aí ele respondeu: então, deem a César o que pertence a César, deem a Deus o que pertence a Deus. Disse ele. Sua resposta o deixou admirado e eles foram embora. O que Jesus estava querendo dizer? Isso aqui é muito importante você aprender e nunca mais esquecer. Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus.
essa aqui tem a imagem de quem? Tem a imagem de César. Então você vai entregar para César o que é dele. Você precisa pagar imposto. Embora você ache que não é certo pagar imposto, você acha que é muito alto os impostos, talvez você tenha uma empresa e você não paga imposto completo dessa empresa. Eu quero te falar uma coisa, dá a César o que é de César. Se o governo está te pedindo esse imposto, não tenta burlar o sistema. Eu vejo muita gente, não é pouca, eu vejo muita empresa, pessoas que têm loja, que não tira nota fiscal de todos os produtos que tem na loja. Se você é um cristão e faz isso, eu quero te falar uma coisa, tá fazendo errado, porque Jesus tá falando, dá a César o que é de César. Se a regra tem que tirar imposto, nota fiscal de tudo, se você tem que declarar tudo, declara tudo. Porque do contrário você está falando mentira. Do contrário você está entrando numa legalidade muito alta e Satanás vai achar uma brecha na sua vida para poder agir. Se você está negligenciando pagar imposto. Nós pagamos imposto hoje no arroz, no feijão, em tudo, gente. Dá a César o que é de César. Porém, dá a Deus o que é de Deus. Onde que nós vemos a imagem de Deus? Porque no dinheiro nós vemos a imagem de César. Ei, Bela, que felicidade ver você por aqui, hein? Tem live todo dia, 6:30 da manhã, tá? Bora aprender Bíblia. E aí aqui Jesus está falando o seguinte, aonde tem a imagem de César, você vai dar em César. Tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve as riquezas e tem que pagar imposto, você tem que pagar. Gente, quem fala comigo assim, Raira, eu não falo mentira, mas você tem uma empresa e não tira a nota fiscal da sua empresa, você está falando mentira, tá? Então não acha que você tá, isento. Porque quem escolheu caminhar na verdade, ou caminha na totalidade dela, ou não caminha em nada. É melhor você praticar num todo do que você fazer imparcial. Porque do contrário, aqueles que estão no muro, já é de Satanás, né? E aí ele tá falando assim, o que é de Deus, você vai dar a Deus. Onde nós vemos a imagem de Deus? Onde nós vemos o rosto de Deus estampado? Na minha vida e na sua vida. Jesus estava falando assim, aonde vocês verem a imagem de César, vocês vão dar a César. Mas aonde vocês veem a imagem de Deus, vocês vão dar a Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem entregado a Deus o que é dele? Ai, Raira, o que é dele? A sua vida. A sua vida deve ser entregue a Deus. O que Jesus estava dizendo se tratando desse mundo, deixe que eles se entendam. Mas se tratando do que é do reino, volte-se para ele. Volte-se para aquilo que é de Deus. Entregue aquilo que é de Deus. A nossa vida é dele. Então tudo o que ele requer de nós é santidade e uma vida na verdade. Nós precisamos caminhar nisso. Nós precisamos alcançar isso. Ei, Regina, que felicidade. Viu que você chegou? Deus abençoe o seu dia. O que Deus está falando aqui com a gente nessa passagem o que é de César, dá a César. Porém, o que é de Deus, não negligencie. Dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é a sua e a minha vida. Nós precisamos voltar a Deus em adoração, em guardar um dia para santificar a Ele, em honrar Ele com os nossos bens, honrar Ele com a nossa profissão, honrar Ele com os nossos pensamentos, honrar Ele com as nossas escolhas, com tudo. Quando você decide honrar a Deus, você honra a Deus em totalidade. Mais uma vez eu vou dar um exemplo e eu não quero que vocês achem que essa é uma verdade absoluta, porque essa é uma opinião minha, porque depois sai falando que eu falei algo que não está na palavra. Tem pessoas que honram a Deus em todos os atos, em todos os feitos, tudo que faz honra ao Senhor. E aí eu vou dar um exemplo de casamento. Quando você escolhe honrar a Deus em todas as suas atitudes, todos os seus comportamentos, eles são diferentes. Quando você faz um casamento, tem gente que faz um casamento e na hora de fazer o casamento, a cerimônia linda, maravilhosa, cortei não, Tuca. Não cortei não. Quando a pessoa faz o casamento, ela chama a presença de Deus para o casamento. Eu quero honrar a Deus, eu tô casando, que alegria, que felicidade, tal. Honrou a Jesus. A noiva entrou, cantou aleluia, aleluia. O noivo entrou e tá cantando, que bom você chegou, nós amamos, eu só quero tua presença, hoje não vou te perder nada. E começa a cantar um tanto de louvor
que exalta ao nome do Senhor. Porém, quando termina o casamento, na hora que começa a festa do casamento, a pessoa me coloca um funkzão, um batidão, um sertanejo dizendo assim: hoje eu vou pra casa dela aqui, nananana. Você tá honrando a Deus onde, querido? Aonde que você está honrando a Deus? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Deus merece honra, Deus merece honestidade, Deus merece verdade. Se você está casando na presença de Deus, se você é um servo e é cristão, você tem que honrar a Deus do início ao fim. Para que você está honrando Deus na hora que está entrando a noiva, está entrando, beijou o noivo, lindo, maravilhoso, mas na hora da festa você coloca só música que não edifica a vida. Você só coloca coisa que não agrada ao Senhor. Gente, é melhor praticar em tudo do que não praticar em parcial. A palavra diz que Deus gosta de quente ou frio. O morno ele rejeita. Nós vamos ver mais lá pra frente que o morno Jesus ele rejeita. Escolha honrar a Deus não só naquilo que te convém, mas honre a Deus em toda a sua vida. Entregue a Deus o que é de Deus. Aonde tem a imagem de Deus tem que entregar para Deus. E onde tem a imagem de Deus é na minha vida e na sua vida. Deus abençoe, viu, Beth? Vai com Deus. Estarei fazendo uma cirurgia. Que Deus ele conduza essa cirurgia, viu? Que corra tudo bem, em nome de Jesus. Depois você me manda notícia e me fala como é que você tá? Beijo. Bom dia, Bebela. Bom dia, Felipe. Nós estamos aqui estudando o capítulo 22. Estamos no versículo 22. Gente, santidade é a chave. É por isso que eu pedi para fixar essa frase aqui, ó. Tem pessoas que honram a Deus aonde convém e onde quer que escolher não quer honrar a Deus. Agora, eu não quero colocar um peso sobre a sua vida se no seu casamento tocou música secular que não edificava a Deus. Você não conhecia, você não tinha escutado isso, mas a partir de agora, né? Aqueles que vão casar, escolham honrar a Deus do início ao fim, gente. Não honre a Deus onde te convém, não. O caminho é reto. O caminho, ele é reto. Eu escolho honrar a Deus todos os dias da minha vida. E aonde que eu vejo que eu não honrei, eu peço perdão, falo: Deus, me perdoa, não honrei o Senhor nessa escolha, mas eu quero fazer certo. Por quê? Do contrário, a gente vai ser igual aquela pessoa que foi convidada para o casamento e não vestiu as vestes específicas para o casamento. Não vestiu santidade. Bora continuar. Versículo 23. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus. Quem que é os saduceus? Saduceus era aquele povo que tinha uma referência política muito alta, era um povo bem visto na sociedade, não acreditava no Velho Testamento todo, só acreditava no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles eram os líderes religiosos. Eles afirmavam não haver ressurreição de mortos. E perguntaram: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter filho, porque dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu, sem deixar filhos de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu. O terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Neste sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quando haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito do que as Escrituras dizem? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando a multidão ouviu isso, ficaram admirados com o ensino. Mais uma vez, eles estão querendo pegar Jesus e achar nele algum problema para acusá-lo, para ter um motivo para prendê-lo. Os saduceus, eles não acreditavam que depois da morte a pessoa ela podia ressuscitar. Eles não acreditavam em ressurreição, que a pessoa podia tornar a viver, né? Nós acreditamos em ressurreição. Se você não acredita, reveja os seus conceitos, porque nós acreditamos numa vida pós-morte, onde que nós vamos encontrar com Deus, onde nós vamos estar com Ele. Nós acreditamos na ressurreição.
Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E eles viram para Jesus e pegam Jesus na palavra. Porque Jesus fala que aquele que tem mais de uma mulher, esse comete adultério. Não pode. E aí eles estão falando assim: ah, Jesus, a lei está falando que aquele que tem várias mulheres, que aquele que se deita com várias mulheres ou com vários homens, esse comete adultério. Se você está alegando que vai ter ressurreição, esse cara aqui que morreu, porque a lei pede, se o irmão morre, a viúva tem que casar com o próximo irmão. E numa família tinha 7 irmãos. A mulher casou com todos. Gente, é estranho, né? Pensa, se eu fosse o 5º ou 3º irmão, falava assim, ó, tchau, eu não caso não. Todos os homens casaram com aquela mulher e todos os irmãos morreu e por fim aquela última mulher ela morreu. E eles estavam perguntando assim: então, Jesus, se não pode ter várias mulheres, essa mulher ela vai ser esposa de qual dos maridos? Ela casou com todos. Quem que vai ser o marido dela na ressurreição, já que você está dizendo que tem ressurreição? E Jesus fala com ele assim: ô, seu ignorante, você não leu as escrituras? Você não sabe acerca da ressurreição? Quando a ressurreição acontecer, o corpo será glorificado. Vocês não se casarão e não se darão em casamento. Ele está falando o seguinte: o corpo de vocês serão glorificado. Vocês não vão ter esse desejo sexual. Vocês não vão ter esse desejo de casar, essa necessidade de estar com alguém lá no céu. Lá nós não teremos isso. O nosso corpo será glorificado, assim como o dos anjos. E ele está falando o seguinte: mas aqui, já que você pontuou isso, já que você está querendo saber a verdade, vou te levar na palavra. Olha, você não leu? Eles acreditam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros que os saduceus eles acreditavam. Jesus está falando com eles em uma passagem que tem em Êxodo. Lá em Êxodo vai falar assim, olha: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, é Deus vivo e não dos mortos. É dos vivos e não dos mortos. Está falando que Deus, ele é Deus de vivos e não de mortos. Se eles acreditam no Pentateuco, para essa palavra continuar sendo uma verdade, Abraão, Isaac e Jacó têm que ressuscitar. Porque eles já morreram na carne. Mas para eles continuarem vivos, só em ressurreição, gente. Então, Jesus responde na palavra que eles acreditavam. Você acredita, então, lá em Êxodo, falou que Deus ele é Deus de vivos e não Deus de mortos? Para essa palavra continuar sendo uma verdade, tem que haver ressurreição. E ali, Jesus, ele rebate esse ponto, né, que os saduceus eles estavam levantando. Ressurreição para a vida eterna com Deus, não mais para uma vida mundana. Glória a Jesus. É justamente isso. Pegaram aí, gente? Achei muito interessante. Isso aqui eu também tive que aprender, porque eu não sabia acerca dessa passagem. Mas eu acho excelente a forma como Deus, né, Jesus ali naquele momento, ele rebate os saduceus em cima de algo que eles acreditavam. Então por isso é muito importante a gente saber Bíblia, porque tem pessoas que só trazendo algumas reflexões, alguns pontos chaves na Bíblia, é que elas vão passar a crer em Jesus. Um mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Eu creio que eles faziam uma reunião perguntando assim: nossa, o que nós vamos perguntar para ele agora? Qual que vai ser a próxima? Um deles, especialista da lei, gente, é especialista da lei, hein? Tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Eles queriam arrumar um jeito de pegar Jesus, porque os mestres da lei, os fariseus, eles estudavam todo o Antigo Testamento, eles tinham tudo isso decorado. E eles falaram assim: Jesus, então tá bom, já que você é bonzão mesmo, qual que é o maior mandamento da lei de Moisés? E aí Jesus falou assim: ah, tá, você quer saber? Vou te falar. Vou falar agora esses 814 mandamentos que tem na lei.
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração, Ele está nos ensinando um estilo de amar. Amar Ele com todo o nosso muito, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Quando Ele fala isso, ame a Deus sobre todas as coisas, Ele está batendo em cima dos 4. Não posso falar batendo, porque batendo é feio. Ele está trazendo em cima dos 4 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tocar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, e não... Qual que é o outro? É guardar domingos e festas, não tomar seu santo nome em vão, esqueci. É amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esqueci qual que é o 4. É honrar pai e mãe? Não é, né? Porque os outros 6... ele se trata em relação ao outro. A honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho. E os outros 2 eu não sei também não. Mas os 6 últimos se trata do próximo. E aí ele fala, os 4 primeiros eu vou resumir para você. Ame a Deus sobre todas as coisas. Honrar pai e mãe? Obrigado, viu, Magno? E os outros 6 vai se tratar acerca do próximo. Ele está falando assim, olha, se você amar o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai trapacear, você não vai levantar um falso testemunho. Então Jesus acaba dando essa resposta e mais uma vez eles ficam ali admirados com aquilo que Jesus estava falando. E uma coisa que eu foquei aqui na minha Bíblia e isso me chama a atenção, é que ele fala, olha, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser. Quando a gente ama Deus de todo o nosso coração, nós nos preocupamos com os interesses de Deus. Você tem se preocupado com os interesses de Deus? Você tem preocupado em manifestar Cristo nessa terra, em fazer tudo para agradar a Deus ou não? Porque o nosso intuito aqui é cumprir esse mandamento, amar a Deus de todo o nosso coração. E amar a Deus de todo o nosso coração é entregar todo o nosso entendimento que nós temos, de tudo que a gente for fazer, seja a comida, seja o trabalho, seja o casamento, seja a criação de filhos, nós precisamos mostrar o nosso amor para com Deus em todas as coisas que nós fazemos. Vamos lá para o versículo 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam de Cristo? De quem ele é filho? Jesus está perguntando para os fariseus, para os saduceus, para a multidão, de quem vocês acham que Cristo é filho? E eles responderam, ele é filho de Davi, porque eles viam, né, que ele vinha, as profecias falavam que o Messias, ele viria da linhagem de Davi. Então eles falam, ele é filho de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, ele chama Cristo de meu Senhor? Aí eles explicando aqui, olha, em cima daquilo que eles acreditavam. Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Como assim? O Senhor disse ao meu Senhor. O primeiro Senhor é Deus. O segundo Senhor é Jesus. Davi falava isso em Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita. Quem se assentou no lugar de honra à minha direita? Jesus. Até que eu humilhe os seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, Davi chamou Cristo de meu Senhor. Como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder. E depois disso, não atreve a fazer mais pergunta. Jesus, ele rebate com a última pergunta, falando assim, olha, chega. Vocês estão falando que Jesus, o Messias, ele é filho de Davi? Para de falar isso, porque lá em Salmo 110, Davi, ele chama Jesus de meu Senhor. Então ele reconhece que Cristo, Jesus, ele era filho de Deus. E ali eles param a discussão. E aí Jesus, ele vai entrar em uma crítica aos líderes religiosos. Tudo que ele vai dizer aqui agora se trata de pontos que ele viu em comportamentos dos saduceus, dos fariseus, e ele vai dizer assim no capítulo 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei, os fariseus, eles ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seus exemplos, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar o fardo. Tudo o que fazem é para exibir. Usam nos braços filactérios,
mais largos que os de costume, e vestes e mantos com franjas longas. Gostam de se sentar-se na cabeceira da mesa dos banquetes, de ocupar os lugares de honra na sinagoga. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixe que pessoa alguma a chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirija a pessoa alguma aqui na terra como pai, somente Deus do céu é pai. Não deixe que pessoa alguma chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servos um dos outros, pois os que exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Gente, eu quero trazer aqui um ponto muito importante em relação a líderes religiosos. Jesus rebateu essa palavra com os fariseus e os saduceus, e ele começa dizendo: façam tudo o que eles falarem. Por quê? Jesus concordava que tudo o que eles explicavam, tudo o que eles falavam estava certo. Porém, Jesus falou assim: mas não andem segundo os seus exemplos, porque eles não fazem aquilo que eles ensinam. Eles colocam um fardo pesado sobre a vida de vocês e vocês não vão dar conta de carregar. Eles não têm autoridade. Vocês sabem o que é autoridade? Jesus foi alguém que teve autoridade. Autoridade é você ensinar e fazer, fazer e ensinar. Você quer autoridade hoje sobre a sua vida? Passe a fazer e a ensinar. Não adianta de nada eu gastar o meu tempo, ficar aqui falando com vocês na live, todos os dias 6:30 da manhã. Porém, quando eu vou viver, eu não pratico aquilo que eu estou ensinando. Isso é hipocrisia. Isso é falta de autoridade. Eu sei porque às vezes eu falo alguma coisa aqui na lei, ou na live, e a Cacau escuta. Cacau é minha companheira de guerra, para quem não conhece. Ela mora comigo e toda vez que... Quando eu tava estudando provérbio, gente, nossa, que raiva que eu tinha da Cacau, que raiva. Porque toda vez que eu fazia alguma coisa que eu tinha falado naquele dia, ela falou, ó, provérbios, ó, provérbios. Mas me dava uma antipatia disso, porque ela ficava assim, ó... Ou você falou disso hoje, vai ficar falando aí dos outros. Ou você falou isso hoje, vai ficar aí pegando partido. Então, quando a gente quer autoridade, conquistar a autoridade, nós precisamos caminhar em cima daquilo que a gente fala. E os fariseus, eles não conseguiam fazer isso. E Jesus está falando o seguinte, eles só querem usar nos braços os filactérios. Naquela época, era uma ordenança. A palavra lá no Pentateuco, lá na hora que eles vão passarem as leis, as instruções para o povo, eles falam que eles deviam colocar filactérios. A palavra devia andar na cabeça e nas mãos, né? Por quê? Para você não se afastar delas. Eu creio que naquela época a brincadeira das crianças era amarrar o filactério e ficar tirando a lei para poder decorar o Antigo Testamento. E ali eles colocavam uma caixinha pregada na testa, e essa caixinha ela amarrava na cabeça. Então a lei ela era pregada na testa e nas mãos, eles colocavam nas mãos e amarravam as fitas nos braços. Então quando você via uma pessoa com uma caixinha e as fitas amarradas no braço, significava que aquela pessoa estava estudando a lei, aquela pessoa dava uma importância para a lei, estava cumprindo o mandamento. Só que eles alargavam as fitas dos braços para quê? Para serem vistos como, tipo assim, ó, o maioral, vai ser notado de qualquer forma. Eles queriam ser vistos. E aí Jesus está falando assim, olha, não seja como os fariseus que amarram e alongam os filactérios nos seus braços, as faixas nos seus braços, porque eles só fazem isso a fim de serem vistos. Hoje existe muito líder religioso que fica querendo te ensinar uma maneira de andar com Cristo, quando na verdade nem eles conseguem. Pessoas que colocam uma régua para medir a sua vida diferente da dela. Eu quero te falar, filho, se você está aqui, você é um filhinho amado de Deus. Não anda segundo as instruções de gente que não pratica a palavra. Desde que quando eu me converti, eu passei a ler muito a Bíblia. Eu leio muito a Bíblia. Por quê? Porque além de ser curiosa, eu não gosto de ser passada para trás. Não gosto. Detesto ser passada para trás.
Então eu falei assim, eu preciso estudar a Bíblia, porque ninguém vai me passar para trás. E quando eu escuto alguém falando alguma coisa que não condiz com a palavra, eu falei, lá vem outra coisa, lá vem, olha isso, sabe? Eu não aceito, infelizmente eu não aceito, porque eu conheço a palavra. Então, para a pessoa me falar que eu tenho que fazer algo, opa, Deus já tem que ter me falado antes. Eu, para receber profecia, eu sou meio assim, cabreira, sabe? Toda vez que alguém vem falar comigo alguma coisa, eu recebo a palavra que a pessoa dá, mas se for fora daquilo que eu não estou vivendo com Deus, eu fico assim, opa, Deus, por que você está falando isso com essa pessoa? Nós não temos intimidade nós dois, não? Ué, por que você está usando fulano então para falar comigo? Então, quando é assuntos acerca de Deus, eu gosto que Deus fale comigo, ou eu vou buscar na palavra se é verdade. Eu não aceito ensino que o outro vai dar sobre a minha vida, que nem ele pratica. Jesus está alertando acerca disso, então tome cuidado. Se a pessoa é um líder e ela está pregando uma verdade, escute e pratique tudo o que ela está falando, mas não faça tudo o que ela está fazendo se ela não dá bom exemplo. E aí Jesus vai terminar aqui no versículo, nesse parágrafo, lá no versículo 11, ele vai falar assim, o mais importante entre vocês deve ser servo de todo. Ele está fazendo uma chamada à humildade. Após o rei Davi acabou a idolatria, mas surgiu algo muito pior, que é o legalismo. Isso é uma verdade. As pessoas acham que hoje tudo pode fazer, acham que não tem que cumprir mandamento em nada. Nós estamos falando hoje sobre essa questão da santidade, é a chave. Gente, Jesus ele faz uma chamada para a humildade. Ele está falando o seguinte, vocês precisam ser humildes, porque aquele que quer ser o maior não é aquele que anda com os filactérios amarrados no braço, nas praças, a fim de serem chamados como rabi, como mestre, como pai. Porque ele não está falando aqui no literal, que você não pode chamar o seu pai da terra de pai. Não é isso que ele está querendo dizer. É porque alguns viam os mestres da lei como alguém superior. Esse é o meu pai, esse é o meu pai da fé, esse é o mestre, esse é o líder, esse é o rabi. Jesus está falando assim, olha, entre vocês todos são irmãos, não trate alguém superior a você. Você pode ter uma admiração pelo seu líder, pela pessoa que te conduz, pelo seu pastor, por qualquer vida, você pode ter uma admiração. Porém, mestre, porém, Senhor, porém, Pai é o Senhor que está no céu. É Cristo, Ele é esse máximo, Ele é esse topo, que é o top dos tops é Ele. Do contrário, somos meros irmãos, ajudando uns aos outros na caminhada com Cristo. Só isso, nada mais. E ele fala assim, vocês precisam ser humildes, servem a todos, tá? Gente, humildade, a pessoa pensa que humildade não é pensar de si mesmo. Eu sou humilde, não posso pensar de mim mesmo. Humildade não é isso. Humildade é você pensar menos de si, tá? É quando eu fico olhando, quando eu vou escutar uma pregação, quando eu tô numa roda de conversa e eu conheço uma pessoa nova, eu fico observando a pessoa falar. Quando a pessoa se apresenta, porque eu sou o apóstolo tal, eu sou o líder eu sou o professor da escola bíblica, eu sou não sei quem, eu fico assim, tá, tô entendendo. Não, porque eu sou crente, nananã. Ontem, não sei se eu posso falar isso aqui. Cacau, eu posso dar o exemplo da loja de ontem? Da menina que falou que ela é forte? Posso? Gente, quero dar um exemplo aqui, mas não sei se eu posso falar. É que eram homens que eram legalistas, mas não cumpriam. Queriam ser santos, mas não eram. Cristo era a lei própria, a santidade. Era por isso que ele cumpria a lei. Gente, eu fico reparando as pessoas como elas dão testemunho de si mesmo. Ontem eu cheguei numa loja e estava tocando música secular. Eu falei para vocês que eu não escuto música secular, porque eu acho que tudo aquilo que você escuta ministra sobre a sua vida. Eu prefiro escutar um louvor, uma música cristã que vai trazer uma edificação. Tem um podcast do Aposan. Depois vocês procuram dele falando sobre música, sobre batida e o tanto que isso interfere na sua vida. E aí eu entrei na loja, que tava cantando um sertanejo, umas músicas lá antigas. E eu falei, na hora que você entra na loja, o batidão como é que...
tan, 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 e nananana. E eu falei assim, nem não dou conta de trabalhar num lugar desse, não. Eu virei pra menina e falei assim, ô, você é crente? Aí foi a primeira que falou comigo assim, não sou, eu já fui cristã, mas não sou. Eu falei, ô, volta pra Jesus hoje. Como é que você dá conta de trabalhar nessa loja com essa música aqui? Aí ela falou assim, já acostumei, mas eu não sou crente, é por isso. Talvez pra ela falou, tipo, isso pra mim é comum, isso é normal. Aí eu virei pra outra que tava no caixa e falei assim, como é que você dá conta de trabalhar aqui com essa música? Você é crente? No primeiro pergunta, você é crente? Ela falou, sou. Aí eu falei, como é que você dá conta? Ela falou assim, eu sou crente desde que eu nasci, eu sou forte. Isso só influencia pra quem é fraco na fé. Pra quem não é fraco, pode ter um problema, mas quem é forte, não tem problema nenhum, não. E pra mim não tem problema porque eu escuto essas músicas. Aí eu falei, ó. Você é forte, então, entendi. Então quer dizer que fraca sou eu. Aí na hora eu falei, então deixa eu ser fraca. E ela falou assim, isso com uma autoridade. Aí eu falei, tá, entendi. Pra mim, gente, eu julgando com os meus olhos, demonstrou um pouco de soberba, sabe? O fato dela aceitar que aquelas músicas ministrem sobre a vida dela. Eu não escuto e acho que ministra, tá? Eu também não consigo ficar em ambiente com essas músicas. Gente, isso ministra sobre sua vida, depois tá cantando, depois aquilo começa a fazer parte das fontes do seu coração. A palavra fala que você quer contaminar a sua vida, você quer contaminar o curso de um rio, você joga veneno na nascente, joga alguma coisa má no seu coração e você vai corromper toda a sua vida. O seu coração, daquilo que você alimentar ele, é aquilo que ele vai manifestar. Os olhos são as portas da alma. Os ouvidos, eles dão sinais também. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, vai interferir diretamente na sua vida. Bora continuar que tá acabando o nosso tempo. Fica no subconsciente, eu também creio, sabe? Versículo 13. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus. Aqui começa o Zai. Pode ser que na sua Bíblia vai estar assim, ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, fecham as portas do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem que os outros entram. Por que ele está falando isso? Ai de vocês, fariseus, hipócritas, que estão colocando uma régua muito alta que nem mesmo vocês conseguem cumprir. Não vai entrar nem vocês e nem esse povo que vocês estão fechando as portas. Ele está falando assim, para de barrar a entrada. Para de dizer que só vocês são santos. Para de dizer que só vocês sabem. Não é assim que funciona no reino. No reino, gente, não é eu que sei e vocês não sabem. Não, no reino todo mundo vai trazer um acréscimo. Eu tô falando aqui com vocês o ponto da música secular, mas eu tô deixando claro que é o meu particular. Eu não escuto, eu não deixo que isso ministre sobre a minha vida. Mas se você tem uma crença diferente da minha, eu vou praticar uma frase que eu falo com todos os meus amigos. Naquilo que nós concordamos, nós caminhamos. Naquilo que nós discordamos, nós respeitamos. O fato da minha opinião ser diferente da sua não faz que a gente seja, deixe de ser irmãos. Se você escuta sua música secular, continua ouvindo, é a sua crença. É aquilo que você acredita. Se você acha que não ministra sobre a sua vida, que não tem problema nenhum, eu não quero que a palavra que eu tô falando pra vocês hoje venha como peso. De tipo, a Raira falou, agora só entra no céu quem não escuta música secular. Não é isso, tá? Então os fariseus, eles faziam isso. Eles ministravam algo e eles colocavam aquilo como verdade. É como se ele fosse hoje, eu falando isso da música, e falasse assim, todo mundo que escuta música secular vai pro inferno. Eles falavam, tipo, nesse tom, entende? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando que eu não escuto particularmente. Porém, se você quer, vá. Mas ele tá alertando acerca desses hipócritas. Pessoas que colocam uma régua muito alta, não conseguem cumprir e não deixam que as pessoas, elas cumpram isso. Eu tenho um canal no YouTube, vou começar a colocar as lives lá também. Viu? Versículo 14. Ai de vocês, né, que aflição espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas desonestas e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em públicos. Por causa disso serão duramente castigados.
Ai de vocês, o que é esse ai? Ai de vocês que usam do reino de Deus para interesse pessoal. Ai de você, gente, ai de você, coitado de você que usa os propósitos do reino de Deus para interesse pessoal. O fariseu, ele estava pegando as terras da viúva e, para parecer piedosos, ficavam fazendo orações públicas. Ai de vocês, cuidado com o que te espera. Que aflição espera vocês? Versículo 15. Que aflição espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém, depois os tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Por quê? Eles ensinam algo que eles não conseguem praticar. Eles fazem um discípulo, né? Mas eles ensinam aquela pessoa a ter mau comportamento. Formam discípulos para si, né? Igual, por exemplo, vocês que estão me assistindo vão ser os meus discípulos. Vão ser para mim. Eu vou dar instrução para vocês, vocês vão fazer tudo que eu quero. Não, não é assim. Vocês vão fazer tudo que o Pai quer. Tudo que está na palavra. Não é tudo que eu quero. E eles faziam isso. Eles pegavam discípulos, atravessavam o mar. Atravessavam, gente, oceano para buscar um discípulo, mas para conduzir esse discípulo à morte, porque eles ensinavam a ter mau comportamento. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo outro templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, está jurando pelas coisas de Deus, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, primeiro tolos, depois cegos. O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que o torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que está sentado no trono. Ele está falando aqui, gente, ai daqueles que não são íntegros. O resumo desse parágrafo é: ai daqueles que não são íntegros. Ai que aflição espera vocês. Versículo 23. Que aflição espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: a justiça, grifa isso, a justiça, a misericórdia, a fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Isso aqui, gente, é um respaldo para aquelas pessoas que falam que hoje não tem que mais dizimar. Olha Jesus falando. Ele está falando aqui com os fariseus. Ai de vocês, ô seu hipócrita, você tem cuidado de dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Tá falando que os fariseus, eles davam dízimo de tudo que tinha, entregavam o dízimo direitinho, mas eles se afastavam das coisas mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Eles não criam em Jesus, eles não criam nas coisas mais importantes, não faziam as coisas com justiça, eles queriam ser beneficiados diante da lei. Olha para você ver, gente, que aflição espera, hipócrita. Sim, vocês deviam fazer essas coisas. Quais coisas? Dar o dízimo, mas sem discutir, sem se descuidar das mais importantes. O dízimo é importante, porém a justiça, a misericórdia e a fé é muito mais do que elas. Continua. Coam água para não engolir mosquito, mas engole um camelo. Olha isso. Estão se apegando aos pequenos detalhes, né? Tem gente que gosta de julgar a vida do outro porque, fulano de tal roubou, fulano de tal tá fumando maconha. Mas você tá fofocando, causando dissensão na igreja. Tá te peneirando mosquito, mas tá comendo camelo. De que adianta? Que aflição espera, mestre da lei? Gente, mosquito não é bom, tá? Só pra deixar claro, não tô dando ênfase falando que fumar isso é melhor, a maconha ela é melhor do que quem faz fofoca. Eu tô falando que tem que coar o mosquito, tem que tirar esse pecado aqui, mas tem que tirar o restante também, tá?
Que aflição espera você, mestre da lei hipócrita? Tem cuidado de limpar a parte exterior do prato. Opa, tá limpando por fora, enquanto o interior tá imundo. Tá cuidando disso aqui, ó. Tá aparecendo diante da sociedade de forma linda, maravilhosa. Mas quando vai ver, o coração tá podre, cheio de ganância. Olha aí, fala Deus. Ei, Deus. Falta de domínio próprio. Ei, lererererere. Provação e tentação. Vou escrever aqui, ó. Provação e tentação. Vou ver isso com cuidado, tá bom, meu irmão? Tá falando aqui, ó. Você tá limpando o exterior, né? Mas deixando o dentro cheio de ganância, de falta de domínio próprio. Fariseus cegos. Lavem primeiro o interior do prato. Cuida primeiro do seu coração. E o exterior também ficará limpo. Para de ficar tentando trazer uma imagem santa quando seu coração, a sua mente ainda não é. Que aflição espera? Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócrita. São como túmulos pintados de branco, bonito por fora, mas cheio de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Sepulcros caiados, né? Sepulcro caiado. Por fora parece justo, mas por dentro do seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, constroem túmulos para profetas, enfeitam de monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Olha aqui, eles estão construindo túmulos maravilhosos para os profetas, constrói túmulos e enfeita para os profetas, mas eles estavam falando que se eles estivessem no passado, eles não teriam derramado sangue, né, dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunhas contra si mesmo, que são de fato os descendentes dos que assassinam os profetas, vão e terminam o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns, açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidades. Como resultado, serão responsabilizados pelos assassinos de todos os justos e de todos os tempos, desde os assassinatos do justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas, apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar meus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas vocês não deixou, e agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois, eu lhes digo, vocês nunca mais me verá, até que eu diga, bendito o que vem em nome do Senhor. E assim nós terminamos o estudo de Mateus 22 e 23. Aqui nas últimas falas de Jesus, ele está dizendo o seguinte: ai de vocês que falam algumas coisas e não praticam. Ai de vocês que querem olhar para um detalhe esquecendo de outro. O que eu deixo para nós nessa manhã vamos avaliar a nossa vida num todo? Se nós estamos preocupados, eu pelo menos fico preocupada às vezes com o brinco que eu vou colocar, com o cordãozinho que eu vou usar. Eu fico preocupada com o meu rosto, eu tô com batom, se eu não tô. A blusa que eu vou usar. Eu me preocupo, gente, com a forma como eu vou me apresentar aqui diante de vocês na live. Mas que essa preocupação minha do exterior, ela seja a mesma preocupação do interior. Que a minha preocupação seja, eu tô sendo imparcial? Eu tô tendo misericórdia? Eu tô tendo fé? Eu tô tendo a paciência que eu preciso? Eu tô tendo domínio próprio? Que a mesma preocupação que a gente tenha com o externo, a gente possa ter com o interno também. Vamos praticar a palavra num todo e não só aquilo que nos cabe. E agora eu quero voltar nessa frase que eu deixei aqui, ó. Santidade é a chave. Gente, santidade por quê? Porque a santidade, ela vai ditar a forma como nós vamos andar. Jesus, ele nunca veio para poder abolir a lei. Ele nunca veio para poder falar os mandamentos estavam errados, mas ele veio para aumentar a régua e dizer: andem em santidade. A partir de hoje vocês têm a mim. Recorra a mim. Eu sou o irmão mais velho.
Eu sou primogênito de muitos irmãos. Confie em mim. Deixe que eu purifique vocês. Deixe que eu seja a ponte entre vocês e o Pai. Sabe? Entra por um caminho de justiça e verdade. Eu estou facilitando para vocês. A única coisa que vocês precisam fazer hoje é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você foi amado, tá? Como você foi amado. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Que o Senhor ele continue abençoando a nossa vida, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Aleluia. Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos. Gente, se vocês vivessem comigo, vocês iam ver o tanto que eu sou engraçada. Oh, glória. Pai, nós te rendemos graça nessa manhã e te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a tua palavra, de entender os teus mandamentos. Nós entendemos que o Senhor não veio para abolir a lei, mas o Senhor veio para cumpri-la. O Senhor, meu Deus, venceu o pecado, a morte, o juízo, tudo por nós, papai. Nós queremos só entrar nesse lugar, que é de sermos irmãos do Senhor, filhos amados do Pai. Reconhecemos que ninguém nessa terra é mestre, é Senhor, é Pai, a não ser o Senhor. Nos livra do espírito de fariseu, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus, da minha vida, todo espírito de fariseu. Eu repreendo da vida do meu irmão, todo espírito de fariseu. Espírito de querer ser maior do que o outro, espírito de querer sentar nos primeiros lugares nas sinagogas, e, meu Deus, espírito de querer andar pelas praças querendo ser visto por homens. Esses espíritos, Pai, espírito de ego próprio, o espírito do eu. O eu precisa sobressair, o eu precisa aparecer. Que todo o espírito de soberba do nosso meio, ele cai agora em nome de Jesus. E eu começo a ministrar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, um espírito de humildade, um espírito de mansidão. E humildade não quer dizer não pensar nada de nós mesmos, mas é pensar menos de nós mesmos. Quando a gente abrir a nossa boca, Pai, que não venha ser para falar de nós, mas que seja para falar do teu reino, que seja para apresentar o Senhor a outras vidas. Meu Deus, nos ensina a nos policiar. Nós não somos o nosso título, nós não somos com quem nós somos casados, nós não somos, Pai amado, a profissão que nós temos, nós não somos o status que nós estamos diante da sociedade. Nós somos filhos amados do Senhor, nós somos bons, justos e fiel, Pai. É assim que nós queremos ser reconhecidos. Fiel. O Senhor entregou uma vinha para alguns trabalhadores. No final, o Senhor vai buscar os resultados dela. Então, nos faça mesmo santos, nos purifique, nos santifique, nos renda mesmo ao Senhor todos os dias. Tragam entre nós um coração quebrantado e humilde, para que nós nos possamos achegar diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela vida de cada vida que está aqui. Te agradeço, Pai, por cada coraçãozinho aberto aqui, por cada mente aberta que foi transformado nessa manhã. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa alegria, obrigado pela paz, obrigado pelo contentamento que nós temos em estar com o Senhor. Pai amado, que a palavra que o Senhor disse a Paulo, ela faça presente na nossa vida hoje, que a sua graça seja o bastante para nós, que a sua graça seja o bastante para nós. Santidade é a chave, Pai. Nós só queremos estar nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, viu? Faça um excepcional dia, que hoje seja mais um dia de você manifestar Cristo na terra. Eu falei sobre a humildade e dei o exemplo da menina da loja. Eu quero falar com vocês, toda vez que vocês forem se apresentar, não se apresenta falando naquilo que você faz. Aquilo que... de onde você vem? Eu venho da cidade tal. Mas tem gente que tem prazer de falar assim, eu sou o líder do ministério, eu sou o chefe, eu sou o gerente da empresa, eu sou não sei quem. Não fale tanto de si. Deixe que os outros falem sobre você. Jesus, a única coisa que ele precisou falar é, eu sei de onde vim, sei para onde vou. Acabou. O resto quem dizia eram as pessoas em relação a ele, viu? Quero muito assistir os vídeos no YouTube, sei que vou aprender muito. Sou um jovem que estou aprendendo agora. Uma chama está ardendo pela palavra, que Deus continue te abençoando. Amém. Amém, meu irmão. Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe, amém. Estudo bíblico maravilhoso, glória a Deus. Amém, amém, amém. Print para aqueles que gostam. Peraí. Bebê, ela ficou até agora, hein, Isabelle?
Ô, BL, tô lembrando aqui o tanto que a gente falava, né, que eu ia ser uma influente gospel. Eita, aleluia. Tô aí influenciando pro reino. Beijo, pessoal. Que Deus continue abençoando vocês, tá? Beijo, um queijo e até amanhã. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Tem gente nova hoje? Quem que tá aqui assistindo pela primeira vez? Não tem ninguém? Todo mundo de casa? Então é isso. 1000 beijinhos. Francisca, é a primeira vez que você está assistindo? Ah, Deus te abençoa, viu? Seja bem-vinda. Maísa, seja bem-vinda, viu? Fico muito feliz. Todos os dias nós estamos estudando Mateus. Maria, primeira vez. Então tem 3 pessoas novas. Oh, aleluia, glória a Deus. Que vocês ficam à vontade no nosso meio, tá? Que seja um tempo precioso na palavra. Convidem seus amigos para estar com a gente todas as manhãs. A gente começa a live 6h30. Solange, Deus abençoe vocês, tá? Estou muito feliz que tem pessoas novas. 1000 beijinhos. Um beijo, queijo, até amanhã, se Deus quiser.